Bom, o tema de hoje, tempo do advento. Isso porque daqui a menos de 15 dias nós estaremos de fato vivenciando esse período importantíssimo da liturgia da igreja, que é a nossa preparação para o tempo do Natal. Então, como é conveniente, antes de começar, a gente já vai entendendo o que é, para assim que dermos o pontapé inicial nesse tempo, a gente poder viver bem isso que a igreja nos propõe, né? Então, o que é que nós iremos estudar hoje? A história do advento, né? Como é que surgiu esse negócio, como é que a igreja, ao longo do tempo, foi se organizando no tocante ao ano litúrgico, né? A teologia do advento, qual é a mensagem que esse tempo nos traz, o que muda na missa, né? Alguns aspectos litúrgicos, as 3 figuras do advento, vocês vão entender isso daí, e como viver bem o advento, né? A partir de algumas dicas que a gente vai conversando, como é costume nosso em nossas formações. Quem tiver alguma dúvida pode escrever num papelzinho, entregar para a Monique, que está para lá e para cá, e ela vai trazendo ao longo da formação. Bom, sem mais delongas, para a gente falar de advento, a gente tem que falar brevemente de um elemento que muita gente não entende bem o que é. O advento é um tempo litúrgico. Para a gente entender bem o que é um tempo litúrgico específico, temos que comentar um pouco a realidade mais ampla que abarca o advento, que é o ano litúrgico enquanto tal, né? O ano litúrgico, ele tem como que 2 polos, né? 2 grandes mistérios da vida de Cristo que são celebrados assim de maneira bem especial ao longo do ano litúrgico. O primeiro deles é o mistério pascal, a Páscoa de Cristo, né? Melhor dizendo, que é o centro do ano litúrgico. Tudo na vida da igreja, em termos de celebração, brota da celebração da Páscoa. Então imaginem Quaresma, Natal, Tempo Comum, Advento, nada disso existia no início da igreja. No início da igreja, os cristãos eles celebravam tão somente o domingo, que para eles era Páscoa. Todo domingo é a celebração da Páscoa do Senhor. Com o passar do tempo, o que é que nós fomos vendo surgindo na história da vida da igreja? Os cristãos começaram a celebrar a Páscoa numa data específica, não uma data fixa, uma data móvel a partir do calendário lunar, que fica ali entre março, abril, como todo ano vai mudando um pouco a data da Páscoa. E aí os cristãos, eles começaram a celebrar com mais intensidade a ressurreição de Cristo naquele momento, né? naquele período específico. E em cada domingo, isso aqui continua até hoje, nós celebramos a nossa Páscoa semanal. Todo domingo é o dia da ressurreição, dia da Páscoa, né? A Páscoa semanal dos cristãos. Com o passar do tempo, dada a importância que essa celebração pascal foi ganhando, a igreja começou a ver que, naturalmente, nas igrejas espalhadas pelo mundo, as pessoas foram buscando uma preparação para viver aquele acontecimento, né? Aquela celebração pascal. Então, algumas pessoas começaram então a fazer jejuns, a fazer alguns retiros, né? A silenciar um pouco mais, a fazer penitência. Realidade esta que seria no futuro, né? Aquilo que hoje nós entendemos como Quaresma. Então, a Quaresma, cronológica, no decorrer do ano, melhor dizendo, ela vem antes da Páscoa. Mas ao longo da história, ela surge como uma consequência, um desejo de se preparar para celebrar bem a Páscoa. Então temos aqui o primeiro ciclo do ano litúrgico, que é o ciclo da redenção, da salvação, Páscoa e Quaresma. Mas aí tem um outro mistério da vida de Cristo, importantíssimo, diretamente conectado com a Páscoa, que é o Natal do Senhor. Mas por que eu insisto nisso? A Páscoa é o centro do ano litúrgico. Foi assim que nós começamos a celebrar, e depois a própria celebração do Natal, nós iremos ver à frente, ela vai surgindo ao longo da história, a partir da compreensão que a igreja vai tendo sobre si mesma, sobre a liturgia, sobre o mistério de Cristo. Então, o ano litúrgico ele gira em torno desses 2 grandes mistérios, o Natal de Cristo e a sua Páscoa.
a encarnação e a manifestação do Verbo, né? Tempo do Natal, e a paixão, morte e ressurreição, Páscoa, que constituem os dois principais acontecimentos da vida de Jesus e os dois ciclos que compõem o ano litúrgico. Então, veja, toda a vida de Cristo foi importantíssima. Tudo que ele fez foi, maravilhoso. Mas se nós fôssemos destacar os dois principais acontecimentos da vida de Cristo, a encarnação do Verbo, a vinda de Deus até nós, mas essa vinda, diz o credo niceno-constantinopolitano, ele se encarnou por nós homens e para a nossa salvação. Por isso que o acontecimento pascal é mais importante, que é o que deu sentido à sua encarnação. Então, para cada acontecimento desse, né, encarnação e redenção, paixão, morte e ressurreição, a nossa redenção, a Igreja instituiu um tempo de preparação. Então, aquilo que a Quaresma é para a Páscoa, o Advento é para o tempo do Natal. Um tempo de preparação para bem celebrarmos esse mistério da encarnação do Senhor. Ou seja, se eu quero falar de Advento, se eu quero entender o que é o Advento, eu tenho que antes falamos aqui brevemente do ano litúrgico, né? O conjunto das celebrações, os tempos que compõem a vida da Igreja, em que ao longo de um ano inteiro a gente vai meditando sobre toda a vida de Cristo, todos os acontecimentos da sua vida, vamos caminhando com o Senhor ao longo dos mistérios que compuseram a sua vida e escutando também a sua palavra, os seus ensinamentos, por exemplo, que é próprio do tempo que estamos vivendo, o tempo comum. Não tem um mistério específico de encarnação, redenção, mas é a própria vida pública de Jesus que a gente vai acompanhando junto com Ele. Então, o ano litúrgico é a própria vida de Cristo sendo vivida pela Igreja, digamos assim, né? Então, para a gente falar do Advento, temos que, obviamente, começar falando do Natal. Não vai ser uma formação sobre o tempo do Natal, mas é preciso um outro comentário sobre isso aqui, já que o Advento é uma preparação para ele. Bom, Natal como a fonte do Advento, né? Aqui um dado histórico, né? A Igreja, ela possui registros históricos que apontam, mais ou menos assim, para o surgimento, o início da celebração do Natal, da celebração da encarnação de Nosso Senhor, né? Em especial, no dia mesmo que nós celebramos, né? Dia 25 de dezembro. Tem muita teoria em torno dessa data. Há quem diga que, por exemplo, a Igreja escolheu a data do dia 25 por não saber concretamente quando Jesus nasceu, com uma finalidade, digamos assim, apologética, né? Melhor dizendo, de levar o Evangelho aos pagãos, que no dia 25 de dezembro eles celebravam o dia do Sol Invicto, é um deus pagão, né? Então, os cristãos, entendendo que Cristo é a verdadeira luz, não o sol adorado pelos pagãos, nós iremos celebrar o nascimento da luz nesse dia 25, né? Como que contrapondo aquela festa pagã. O que foi uma ideia genial, se foi isso, né? Outros não, outros argumentam que, de fato, Cristo nasceu no dia 25, e aí, por exemplo, a gente celebra a 25 de março a festa da Anunciação, quando o anjo Gabriel visita Nossa Senhora. 9 meses depois, 25 de dezembro, o nascimento do Senhor. Pega ali também a data em que Nossa Senhora a festa da Natividade de João Batista, que é por ali também, você pega 3 meses antes do nascimento de Cristo, celebramos isso daí, porque 6 meses antes, porque quando Nosso Senhor é revelado, né, a missão da Virgem Maria é revelada para ela, João Batista já estava no ventre de Isabel há 6 meses, né? Então são alguns cálculos que fazem, não sabemos bem, o fato é que celebramos o Natal dia 25 de dezembro, né? Então, já no ano 336, ou seja, século IV, o início da Igreja, a Igreja tinha acabado de deixar de ser perseguida, e por isso que a gente só tem registro histórico nessa data, porque antes do fim da perseguição, nós não temos acesso, como era propriamente a liturgia, é muito poucos registros, né?
Então termina a perseguição, nós já vemos ali o Natal sendo celebrado. Não sabemos exatamente quando começou, mas os registros que nós temos já apontam que no ano 336, na cidade de Roma, já se celebrava o Natal. É isso que nós temos. E aí, a mensagem central deste tempo do Natal não é o aniversário de Jesus, né? Não cantem parabéns para Jesus dia 25 de dezembro. Não é isso que estamos celebrando. Jesus não está fazendo um ano a mais. Nós celebramos a encarnação do Verbo neste dia do Natal, e através da liturgia, vocês vão notar, quem vier para a missa dia 24 e 25, todas as orações da missa vão dizer o seguinte: hoje o Senhor nasceu, hoje nasceu para nós o Salvador, hoje nasceu. Não é há 2000 e tantos anos atrás, não, porque através da liturgia nós trazemos aquele acontecimento histórico para o hoje. Assim como em cada missa nós atualizamos o sacrifício de Cristo na cruz, participamos, estamos ali diante daquele acontecimento, através da liturgia nós vivenciamos o hoje do Natal. Cristo, ele nasce em cada liturgia nesse sentido, né? E aí celebramos não o aniversário de Jesus, mas o início da nossa salvação. Porque, como eu disse, o Deus encarnado do Natal, diz o credo, encarnou-se por nós homens e para a nossa salvação. Então aquele Deus que nós celebramos a encarnação é o Deus que dará a sua vida por nós na cruz, na Páscoa, a Semana Santa ali, né? Ou seja, o Natal, ele aponta para a realidade da Páscoa, para a nossa salvação. E aí vamos seguindo, né? Historicamente, como eu disse, né, o ciclo do Natal, ele começa, a celebração do Natal enquanto tal, começa provavelmente na cidade de Roma, e no Oriente cristão, aquelas igrejas orientais, ortodoxas, né, que depois viriam ser algumas ortodoxas, elas dão um foco maior no dia de Reis, o famoso dia de Reis que a gente conhece, né? O dia da Epifania do Senhor, que celebramos a manifestação do menino Jesus ao mundo, quando os reis magos, né, simbolizando as várias nações, encontram-se com o Messias que chegou. Então, no Oriente, ainda hoje, o Natal para eles, né, a grande festividade da encarnação é a festa da Epifania. No Ocidente, é muito mais o foco no Natal do Senhor. Tudo isso para dizer o seguinte, que, por um lado, uma parte da igreja foi celebrando o nascimento de Cristo, outra parte da igreja, naturalmente, foi celebrando a sua manifestação para o mundo, que é algo que está diretamente conectado, e que a interação de uma festa com outra gerou aquilo que nós entendemos como o tempo do Natal, que começa ali dia 24 à noite, 25, e vai até... Depois de Reis ainda tem o batismo do Senhor, que é a transição de um para outro, né? Mas quando é que a gente desmonta os presépios? Dia de Reis, simbolizando ali, está acabando o tempo do Natal, né? Só para dizer que é que, digamos assim, as balizas, né, que dividem isso daí. E aí, quando foi ganhando cada vez mais importância, viu-se a necessidade de um período de preparação, que será o Advento, e também uma oitava. O que é uma oitava, padre? Vocês participam, mas não percebem o que é que estão vivendo. Quando a gente celebrar o Natal, dia 25, os 8 dias que se seguem são chamados de oitava de Natal. O que é que significa isso? Imagine que a igreja não consegue celebrar o Natal do Senhor num único dia. Então o que é que ela faz? Ela pega o dia do Natal e estica por uma semana, como se toda aquela semana estamos celebrando o dia 25, o Natal do Senhor, né? É um dia que ele é expandido por uma semana inteira, dada a grandiosidade desse mistério. Na Páscoa a mesma coisa, domingo da ressurreição até o outro domingo é a chamada oitava de Páscoa, que é o que? A igreja ela estica aquele domingo da ressurreição, é um domingo de 7 dias, 8 dias, melhor dizendo, para que a gente possa celebrar de fato bem aquele grande mistério, né? Então foi surgindo isso daí. Mas vamos lá, né? Focando mais no advento. O que é que significa essa palavra advento? Então, o termo latino adventus vem
da junção de ad venio, que significa, do latim, né, vir ou chegar. Alguém está vindo. Então, advento é a chegada de alguém. E esse termo não foi inventado pela igreja. A igreja adota esse termo, na verdade, da própria linguagem típica do latim da época, né? A linguagem que as pessoas conversavam entre si. Então, quando é que em que contexto alguém utilizava a palavra adventus, né? Por exemplo, quando, no sentido religioso, os pagãos acreditavam que anualmente aquela divindade ela visitava o seu templo, né? Então, era o advento daquela divindade ao seu templo, no sentido religioso. Mas no sentido profano, no dia a dia, né, advento dizia respeito, por exemplo, à primeira vinda do imperador a uma determinada cidade, né? Imaginem, o imperador romano vai fazer uma visita, então o advento é a expectativa da chegada dele, da sua primeira visita a uma determinada cidade, ou seja, é uma expectativa para o encontro com alguém. Alguém está vindo e a gente precisa se preparar para encontrar-se com ele, né? E aí, os primeiros cristãos, eles adotaram, já nos primeiros séculos, esse termo para se referir à vinda de Jesus na carne, a encarnação, mas também à segunda vinda de Cristo, seu retorno glorioso, que a gente no domingo já está comentando sobre isso nos evangelhos, né? Então, desde os seus primórdios, o advento era marcado por um sentido escatológico. Cristo ele está vindo em glória no final dos tempos, mas ao mesmo tempo também com uma preparação para o Natal. Depois a gente vai se aprofundar nesse tema aqui. Como surgiu o tempo do advento? Nós vimos que o Natal, enquanto tal, ele já era celebrado no ano 336 em Roma, não sabemos exatamente quando ele surgiu, mas o advento, ele surge já no século IV, não em Roma concretamente, mas na região da França e da Espanha, ali da Gália, em que aqueles cristãos que ali residiam, aquelas comunidades, eles começaram a se preparar de maneira ascética, faziam penitência, faziam jejum, rezavam um pouco mais, algo como a gente vai experimentando na Quaresma, por exemplo, né? E eles faziam isso 3 semanas antes das celebrações do Natal. Então, o advento surgiu dessa maneira. Naquela região da Europa, um período de 3 semanas de penitência, para a gente se preparar para esse dia. Mas em Roma, ele só surge no século VI, ou seja, os cristãos de Roma celebravam o Natal sem essa preparação que havia em outros locais. Mas no século VI, o que é que aconteceu? Surgiu um advento que durava 6 semanas, um período bastante longo, que no mesmo período, basicamente, o Papa São Gregório Magno, que fez uma grande reforma litúrgica, cortou 2 semanas, reduzindo a 4, permanecemos até hoje, 4 domingos compõem o tempo do advento. Vocês vão notar que no advento a gente celebra 2 realidades especificamente. A primeira vinda de Cristo, o Natal, mas celebramos também a segunda vinda de Cristo, aguardamos, melhor dizendo, né, que ele virá no fim dos tempos. Lembram que o advento durava 6 semanas inicialmente e o Papa cortou 2. Essas 2 semanas, elas ainda refletem um pouco na liturgia, nas 2 últimas semanas do tempo comum, exatamente onde nós estamos agora. Termina o tempo comum, começa o advento. Mas qual é a temática das 2 últimas semanas do tempo comum? A segunda vinda de Cristo. Ou seja, veja como ainda tem um resquício aqui. E aí, nesse período, quando o Papa Gregório Magno já começa a fazer essas reformas, ali nós já identificamos as alterações que tem na liturgia da igreja, na missa, durante o tempo do advento, que em geral são apenas 2, né? A omissão do glória, então não se canta glória no tempo do advento. Então, se alguém aqui é da música, né, no domingo, o padre der a absolvição no ato penitencial e puxar um glória, o padre vai mandar parar. Não pode cantar o glória no tempo do advento, senão na solenidade da Imaculada Conceição ou outra solenidade que porventura tivesse aí. Mas é isso, né? Por que nós não podemos cantar o glória no tempo do advento? Quem chuta? Também não cantamos no tempo do Natal. Não, perdão, no tempo da Quaresma.
que aqui isso aí talvez indique para vocês. É um tempo de recolhimento, o Glória é um hino festivo, né? Tem esse sentido também, mas há um outro sentido, porque o Glória, ele é um hino eminentemente natalino. O Glória é o cântico que os anjos cantaram no dia do nascimento de Cristo. Lembrem-se daquela passagem que os pastores estão lá de noite, de madrugada, cuidando das suas ovelhas, né? E de repente uma multidão de anjos aparecem cantando o quê? O Glória que a gente canta na missa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Nasceu-vos hoje o Salvador. Então, por isso que a igreja ela tira o Glória do tempo do Advento, porque nós iremos cantar com toda alegria o hoje do nascimento de Cristo, junto com aqueles anjos, né? Então, por isso que isso é omitido, e a cor da liturgia, ela passa a ser o roxo, que é também uma cor penitencial, como é no tempo da Quaresma. Vamos seguindo. Então, quando é que começa o Advento? O Advento, ele sempre vai começar no domingo mais próximo ao dia 30 de novembro. Então, não existe uma data precisa de quando vai começar a data assim, vai ser dia 1º, dia 2º, dia tal. Não tem uma data. É sempre o domingo mais próximo do dia 30 de novembro, né? Então, há alguns anos o Advento vai ter alguns dias a mais, outros dias a menos, mas em geral são 4 semanas. E ele vai concluir na tarde do dia 24, porque à noite já celebraremos as primeiras vésperas, né, do Natal do Senhor. Então já é o tempo do Natal. E aqui que está aquilo que eu mencionei, né? Os dois grandes mistérios que celebramos no tempo do Advento. Vocês vão notar, quem vem para a missa aos domingos e para a missa diária também, que o tempo do Advento ele tem duas partes claramente distintas. Então o que é que nós temos? Até o dia 16 de dezembro, ou seja, 17, estamos aí a uma semana do Natal, então até o dia 16 de dezembro, o tom do Advento é focado na segunda vinda de Cristo. Então, depois de Cristo Rei, né, o primeiro domingo do Advento, estaremos já no ano A, o Evangelho vai ser Jesus dizendo: ficai atentos e preparados. A mesma mensagem que a gente vem escutando, né, nesses últimos dias, também na liturgia dominical, né? Estejam preparados, não sabeis nem o dia nem a hora. Aquele convite à vigilância, né? Isso aqui aponta, claro, para a segunda vinda de Cristo. Então, a primeira parte do Advento, ela foca nisso daí. A segunda parte, que vai do dia 17 até o dia 24 de dezembro, se ordena de um modo direto à primeira vinda de Cristo, ao seu nascimento, né? Isso aqui, acredito que para muitos tem sido uma grande novidade, porque a gente só tem na cabeça Advento, preparação para o Natal, Nascimento. Não, o Advento é a expectativa pela chegada do Senhor. Mas o Senhor, ele veio no Natal, mas o Senhor também virá, e vivemos nessa expectativa da vinda de Cristo. Então celebramos essas duas realidades no tempo do Advento, né? E eu coloquei aqui, né, elenquei qual é o evangelho de cada um dos 4 domingos, para vocês verem como isso aí vai sendo apresentado e vivenciado na própria liturgia. Primeiro domingo, como eu disse, né, ficai atentos e preparados, mensagem escatológica, né, um convite à vigilância. Segundo domingo, João Batista dizendo: preparai o caminho do Senhor. Jesus, quando João Batista falou isso, já estava adulto, já estava à beira de se manifestar. E João, ele veio para preparar esse caminho. Então, devemos também aplanar, preparar os caminhos do nosso coração para a vinda de Cristo também. Então, ainda nesse tema escatológico, né? No terceiro domingo, que tem esse nome um pouco curioso, né? Domingo Gaudete, também traduzindo poderíamos chamar de Domingo da Alegria, é um domingo que ele, digamos assim, tem uma mensagem bem particular. Imagina quando você está viajando à noite, sei lá, está voltando para João Pessoa de noite, de uma grande viagem, né? E aí chega um momento da estrada que você começa a ver as primeiras luzes
daquela cidade que você está sonhando em chegar, para sua casinha, sua cama, tal, e você está naquela estrada de noite, tudo escuro, tal, e de repente lá no horizonte começa a ver os prédios, tal, que apontam que está chegando, né? E quando você vê isso daí, você se alegra, dizer, caramba, demorou, mas já estou vendo que está chegando. E você vai se enchendo de alegria por conta disso, né? Então, a igreja, tanto no tempo do Advento, como também no tempo da Quaresma, tem um domingo que ela chama o Domingo da Alegria, que é aquele roxo, que é uma cor penitencial, aquele roxo fechado, ele é misturado com o branco, que é uma cor festiva, e ele se transforma num rosa, concretamente, né? Então, quando o padre aparece de rosa, não é porque ele é fashion ou coisa desse sentido, é porque o roxo penitencial, ele se misturou com esse branco da festividade que está se aproximando, né? Então, no meio daquele período de recolhimento e preparação, a gente se alegra por ver que está chegando, Nosso Senhor está chegando, né? Então, nesse ano, o Evangelho vai ser os discípulos de João Batista perguntando, né? És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Né? É ele o Messias mesmo, né? E aí Jesus vai e diz, olha, vá dizer a João o que é que está acontecendo, que os cegos estão vendo, tal. Ou seja, todas as profecias estão se cumprindo. E aí, quarto domingo, este aqui já bem próximo da solenidade do Natal, o Evangelho é a narração da encarnação a partir de Mateus, né? A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria estava prometida em casamento e tal, só que Mateus ele foca na parte de José, né? Tem um sonho de José e tal, tudo aquilo. Mas aqui é somente a parte que, digamos assim, mostra o fato mesmo da encarnação. Então, só para destacar, duas partes, dois elementos, dois mistérios celebrados no tempo do Advento. O primeiro deles, né? A vigilância que devemos ter para a segunda vinda de Cristo, e o segundo mistério, uma semana antes do Natal exatamente, a preparação para a celebração da encarnação do Verbo, o nascimento de Cristo, que nasce hoje, no hoje, né? Através da liturgia. E aqui uma curiosidade muito interessante, pouca gente também sabe disso, né? Veja, eu estou falando dessas curiosidades para incentivá-los a vocês dar um passo a mais, tanto no conhecimento litúrgico, como também que vocês entendam que a dinâmica litúrgica da igreja é rica e por isso eu vou buscá-la, às vezes nem só no domingo. Caramba, tem muita coisa que eu vou receber se eu for para a missa diária, né? Não apenas a maior de todas elas, né? Poder estar em contato, em comunhão com Cristo na Eucaristia, escutando sua palavra, mas eu vou conseguir, entendendo bem a liturgia, extrair as mensagens que a liturgia vai como que gotejando assim em cada dia, não apenas no domingo, né? Então, do dia 17 ao dia 24, quando abre a segunda parte do Advento, né, a gente chama esse período de a Semana Santa do Natal. Digamos assim, o núcleo do Advento é essa reta final que vai nos preparando para o Natal. E quem vem à missa diariamente nessa semana aí, vai notar que na aclamação ao Evangelho, em que a gente se levanta e diz aleluia, 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 e sempre tem um versículo bíblico, em cada missa, ainda hoje, em qualquer tempo é sempre assim, canta-se a aclamação e tem um versículo bíblico que em geral diz respeito ao Evangelho ou à mensagem daquele domingo. Então nessa semana nós teremos as famosas antífonas do Ó. Alguém aqui já ouviu aquele título de Nossa Senhora do Ó? Saiba que é por isso aqui, né? A Virgem Maria que está aguardando a vinda do Cristo. Então, o que são essas antífonas do Ó? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Por exemplo, dia 17, a aclamação ao Evangelho diz aleluia, aleluia, depois começa a cantar, e aí recita-se esse versículo, né? Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor. Vem nos ensinar o caminho da prudência. O que é isso aqui? Ao longo do Antigo Testamento, aquele grande advento de séculos e séculos e séculos, de milênios, em que o mundo esperava a vinda do Messias, os profetas, os escritos do Antigo Testamento, eles vão dando títulos a esse Messias, né? Vão chamando ele de alguma coisa, vai ser assim, vai ser assado tal. E quando Jesus se encarnou, a igreja refletindo sobre aqueles textos,
ela viu que aqueles títulos, eles diziam respeito a Jesus concretamente, né? Então, nas antífonas desse período, né, do Evangelho, a igreja vai resgatando os títulos do Antigo Testamento que diziam respeito a Jesus, né? Eu coloquei em latim para que vocês entendam onde eu quero chegar, né? A primeira, sabedoria, em latim, sapiência. Adonai não é latim, mas é hebraico, né? Significa Senhor. Radix Jesse, raiz de Jessé, um outro título ligado à profecia de Isaías, depois veremos. Clavis David, chave de Davi. Oriens, que é Oriente, Sol nascente. Rex Gentium, rei dos povos, e Emanuel. Ao longo do Antigo Testamento, o Messias, né, as profecias vão chamando o Messias através desses títulos, né? E eu destaquei a primeira letra em negrito, né? Isso aqui é somente um detalhe litúrgico, mas eu gosto de falar com vocês só para curiosidade, né? Você vê como a liturgia da igreja é cheia desses pequenos detalhes, né? Se a gente lê as iniciais dessas 7 antífonas, né, da última até a primeira, né, nós encontraremos esse anagrama Erocras, que em latim significa amanhã chegarei. Ou seja, uma semana antes a gente vai invocando todos os títulos do Antigo Testamento que vão preparando o Messias, e através deles, né, de maneira meio subliminar, a gente está anunciando, né, amanhã, ele mesmo está dizendo, né, amanhã chegarei, que no dia seguinte já é, de fato, a celebração do Natal do Senhor. Isso aqui é somente detalhe para vocês verem como a igreja, a sua liturgia, ela não é, digamos assim, bagunça, no sentido que faz aí de qualquer jeito. Não, tudo, o mínimo texto que a gente se levanta para cantar, para o padre ler o Evangelho, tudo isso aqui foi pensado, meditado e rezado para que transmita de fato uma mensagem a partir disso, né? Então, aqui coloquei como exemplo, mas vocês vão ver ao longo das missas. A teologia do advento. Sim, em termos litúrgicos, o que muda é somente aquilo. Não tem glória, liturgia um pouco mais sóbria, a cor roxa, e basicamente é isso em termos de mudança na missa que vocês vão perceber. A teologia do advento, né? Vamos lá. A teologia do advento, ela se fundamenta nas 3 vindas de Cristo. Padre, mas não são duas vindas de Cristo? A primeira é do Natal, ok. A segunda é no fim dos tempos. E essa terceira vinda é onde? Depois do fim dos tempos vai ter uma outra vinda? E aí? Qual é a terceira vinda de Cristo? Eu tirei para ver se vocês conseguem. E aí? A terceira vinda de Cristo. O quê? Ressurreição não, já estava aqui. Quando ocorrerá, ou ocorre, ou ocorreu, essa terceira vinda? Ninguém sabe não, né? Não é pegadinha não. O advento celebra as 3 vindas de Cristo. A sua primeira vinda, na humildade da nossa carne no Natal. A segunda vinda, na glória e majestade como o Senhor da história no final dos tempos. Mas a gente não pode esquecer, caros irmãos, em nenhum momento, né, não pode esquecer de maneira nenhuma, que há uma terceira vinda, que é a vinda do Cristo hoje, através da liturgia e dos sacramentos. Cristo, ele vem até nós hoje. Então, essa terceira vinda, ainda que seja a terceira, ela está situada entre a primeira e a segunda, entre a encarnação e o fim dos tempos. O Cristo que ele vem até nós hoje, né? E aí, celebramos também isso no advento. Isso aqui não é criação da minha cabeça, nós veremos isso presente nos próprios textos das missas do advento. Então, veja, a teologia do advento a gente vai extrair dos próprios textos litúrgicos, que é importante a gente ter contato com isso, porque eu não nasci padre. A maioria dos meus anos eu estive nesses bancos aí como vocês. E o que é que eu noto, por exemplo, que a gente não absorve grandes e grandes tesouros que a igreja nos entrega assim,
porque, não sei porquê, a gente não presta bem atenção, tal. Mas eu não sei se vocês já tiveram, por exemplo, a oportunidade de ler e meditar com pausa aquela oração que o padre vai fazendo antes da oração eucarística, o prefácio, né? Às vezes é o que vem depois do Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, e parece que a gente desliga e só liga novamente no santo, né? Não sei o que é que o padre diz aquilo. De fato, às vezes não consegue captar enquanto alguém está dizendo assim, mas faça a experiência de pegar aquele jornalzinho, leva para casa ali, tira uma foto, lê com carinho, com cuidado um prefácio e tenta saborear o que é que nos diz aquilo ali, porque ali está a teologia pura do mistério celebrado, né? Então vejam o prefácio número 1 do Advento, o que é que nos diz? Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. O que é que nós temos aqui? Primeira vinda de Cristo, e o prefácio ele já conecta com a Páscoa. Ele se encarnou por nós homens e para a nossa salvação. Ele veio revestido da nossa fragilidade, assumiu a nossa carne para realizar o seu eterno plano de amor. Deus, ele quis sempre, tinha esse plano da nossa salvação e chegou o dia, né? Abrir-nos o caminho da salvação. Revestido não mais apenas de fragilidade, mas da glória, da sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje, vigilantes, tema da vigilância, né? Esperamos. Então, prefácio número 1, está claro aqui as duas vindas de Cristo que nós celebramos no tempo do Advento. Mas tem um outro prefácio, que é o prefácio 1A, é um outro que ele retrata também a terceira vinda, que nós mencionamos, né? Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Mencionamos, né, a terceira vinda de Cristo no sacramento, na liturgia, que Cristo vem ao nosso encontro, mas Cristo também vem ao nosso encontro na pessoa do irmão. Lembrem-se de Mateus 25, a narração, né, a descrição do juízo, em que Cristo ele vai admitindo no reino dos céus as pessoas que o amaram nos outros, né? Então, estava com fome, me deste, ou seja, os demais, os necessitados, o meu irmão aqui do lado, ele também é sinal da presença de Cristo. Cristo ele vem até mim também na pessoa do outro, né? E é preciso tomar consciência disso. Então vejam quanta meditação a gente poderia tirar para a nossa oração, para a nossa vida também, lendo com atenção os prefácios, né? E aqui uma citação breve do Catecismo. Ao celebrar em cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza essa expectativa do Messias. Comungando na longa preparação da primeira vinda do Salvador, os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda. Enquanto a gente se prepara através daquela expectativa da primeira, essa preparação nos ajuda a nos preparar para a segunda vinda também. Bom, vamos seguindo, né? Aqui, alguns desenvolvimentos da reflexão a partir de tudo aquilo que nós mencionamos, né? Celebrar o Natal e o Advento é celebrar que o nosso Deus é o Deus da história, o Deus que conduz a história por conta, em especial, como disse, da segunda vinda, a consumação da história, mas ao mesmo tempo é celebrar um Deus que entra também na história. Eu insisto muito isso aqui nas formações, né? É o grande diferencial da nossa fé. Nenhuma outra religião diz e confessa que o seu Deus esteve aqui neste mundo, num determinado momento da história, num determinado local, que deixou marcas aqui, que atuou diretamente aqui. Somente nós assumimos isso daí, essa fé. Que Deus ele sai da eternidade e ele entra na história, né? E pessoas o viram, tiveram contato com ele. Olhos humanos viram, ouvidos ouviram a sua voz. São João diz no Evangelho, na primeira carta, né? As minhas mãos tocaram nele
Somente nós professamos isso aqui, ou seja, um Deus que ele entra na história. Então o advento, por preparar a encarnação e a parousia, o final dos tempos, as duas vindas do Senhor, relembra a intervenção de Deus na história, que é a própria revelação. Deus ele vai se revelando pouco a pouco ao longo da história, né? Atuando diretamente aqui. Por isso, o advento é um tempo forte da esperança cristã, uma esperança que está orientada para o fim dos tempos, a parousia final, as primeiras semanas de advento, mas uma esperança também orientada para a celebração do nascimento histórico de Cristo, que foi quando surgiu essa esperança, quando a esperança veio até nós, né? Então, reforçando essas duas dimensões. A esperança escatológica do fim dos tempos se reflete nos textos apocalípticos, como nós veremos, né, que serão lidos ao longo das semanas. Leremos, por exemplo, um capítulo de Lucas que fala muito do fim dos tempos, né, como inclusive foi domingo passado. O domingo primeiro do advento, né, muito claramente essa mesma realidade, e outros tantos textos que vão despertando em nós vigilância, fidelidade, luta, generosidade. E aí a gente escuta o eco, né, de João Batista gritando: preparai o caminho do Senhor. Então essa aqui é mais ou menos a teologia do advento. E aí, em meio a tudo isso, surgem 3 personagens que eles vão ganhar um destaque todo especial ao longo dessas 4 semanas. Quem são esses? Quem é aquele primeiro ali? João Batista, muito bem. Nossa Senhora, está claro. E esse terceiro, quem adivinha? Quem? Pedro, não. Paulo, não. Isaías, ninguém ia acertar. Então, são 3 personagens que ganham um destaque na liturgia do advento por conta, veremos, né, da mensagem que eles apontam. Então, João Batista, a Virgem Santíssima e o profeta Isaías. E, como eu disse, né, esse destaque ele vai sendo dado na liturgia da palavra. Quem vem à missa, preste atenção nas leituras que foram escolhidas para cada dia do advento e você vai ver que destaque cada um deles vai tendo ao longo dessas 4 semanas, né? Primeiro deles, Isaías, que foi conhecido, muitos estudiosos, né, dão esse título a ele. Isaías é o evangelista do Antigo Testamento. O Evangelho, sabemos, é aqueles escritos que narram a história de Cristo. Então, o que é um evangelista antes de Cristo? Um evangelista do Antigo Testamento. É porque Isaías, dentre todos os profetas que apontaram, todos eles, né, para o Messias, para alguma coisa que Cristo iria de fato realizar, nenhum deles, eu diria, se equipara em termos de precisão de detalhes aquilo que nós encontramos no livro da profecia de Isaías. Você pega, por exemplo, aquele relato que Isaías coloca, né, do servo sofredor, o sofrimento daquele homem e tal, e você coloca do lado da narração da paixão do Senhor, parece estão falando da mesma pessoa, né? Ainda que Isaías tenha vivido séculos e séculos antes de Cristo. Isaías também vai falar que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, uma série de profecias que falam clarissimamente do Messias nós iremos encontrar no profeta Isaías, né? O evangelista do Antigo Testamento. É o profeta mais citado do Novo Testamento, e as leituras dos seus escritos que se fazem durante o tempo do advento enfatizam essa esperança que brota na fé, né? Então, a maioria das primeiras leituras da missa, toda missa tem uma primeira leitura. No domingo de solenidade tem 2 leituras, a primeira o Salmo e a segunda leitura o Evangelho. Então, a maioria das primeiras leituras da missa do tempo do advento, vocês vão notar que são tomadas da profecia de Isaías. Textos que anunciam a esperança universal e sem limite de tempo, independentemente de possíveis circunstâncias adversas que possamos viver. Ou seja, parece que está tudo dando errado, Isaías vai e aponta, mas vai vir o Salvador. Parece que tudo está dizendo para a gente desanimar, Isaías vai e a esperança dele atravessa toda e qualquer circunstância
adversa, né? Então, é o profeta por excelência da espera, da expectativa. Mas, ao mesmo tempo, esse profeta nos convida a preparar o caminho para o Senhor, a não sermos apenas passivos na espera, mas também tomar parte ativa, construtiva nessa espera. A segunda vinda de Cristo foi o tema, eu pelo menos foquei isso na minha homilia, né? Não deve ser aguardada de pernas cruzadas, sentado num sofá, esperando venha. Não, é uma expectativa ativa. Eu tenho que trabalhar pela minha santificação. Eu tenho que trabalhar para aplanar os caminhos do Senhor, né? Para que Ele possa vir até mim. Então, uma esperança ativa. O Senhor vem, mas quer que preparemos o caminho para a sua chegada. A salvação, embora dom do alto, requer de nós uma disposição de uma correspondência, né? A salvação é um dom de Deus, mas Deus ele pede de mim uma resposta também, uma adesão, uma correspondência. Segundo personagem, importantíssimo, João Batista, o primeiro a conhecer o Messias. Então, o que é que a gente vê? João Batista, ele vivia uma vida escatológica, por assim dizer, né? O cara vivia de penitência, jejuns, no meio do deserto, como se preparando para a consumação do tempo, né? Então, esses elementos que marcam a vida de João Batista são um incentivo para qualquer um que queira viver, queira se preparar para esse momento e para acolher Jesus em seu coração. O jejum, penitência, a oração que esse homem praticava nos ajuda um pouco como a gente poderia se preparar para o Natal. Por essas razões, ele incorpora bem o espírito do advento. Muitos ouviram a sua pregação e se converteram diante da chegada do rei. E aí, interessante que João Batista, como está dito aí, ele soube reconhecer o Messias, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus e diz o Evangelho, naquele instante, os discípulos de João Batista começaram a seguir. Que ele cresça e que eu diminua. Então, vejam quantos e quantos ensinamentos podemos tirar do testemunho de João Batista, né? E aí, ele soube reconhecer o Messias e deu o testemunho de Cristo derramando o seu próprio sangue, né? Com seu martírio se converteu em figura de Jesus, né? Como ele se associou à paixão de Cristo antecipadamente, né? Porque morreu pela verdade e Cristo é a verdade. E ele nos salva, Cristo nos salva por meio do abaixamento e do dom total de si, que João Batista experimentou essa realidade. Bom, vamos seguindo por conta da hora. Terceiro personagem, importantíssimo do tempo do Advento, que vai ganhando destaque nas leituras, a Virgem Maria. Então, o Papa Bento XVI chamou Maria de a mulher do Advento, a mulher da expectativa, a mulher da chegada, porque ela é o modelo de todas as atitudes próprias do tempo do Advento, a confiança na promessa que se realizará e também a disponibilidade de ir ao encontro dessas promessas. Então, na Virgem Maria, nós encontramos como que um grande exemplo dessas duas atitudes. E no final do tempo do Advento, Maria ela vai se unindo, né, ao cumprimento das promessas. Aquelas profecias de Isaías e de outros profetas que apontavam para o nascimento do Messias vão se cruzando na missa com os evangelhos da encarnação, o anúncio do anjo Gabriel a Maria, como disse, né, a narrativa a partir do evangelho de Mateus, ou seja, o Antigo Testamento, as profecias e o cumprimento na figura de Maria vão se cruzando e a gente vai vendo Deus ele realizando cada uma dessas profecias, né? A sua fé, o seu silêncio, a sua oração, o seu louvor e a sua disponibilidade à vontade de Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra, são atitudes que somos chamados a imitar, né? E aí o Advento, não apenas nele, né? Não apenas no Advento, melhor dizendo, mas também ao longo de toda a nossa vida. No fundo, o tempo do Advento é um tempo, diria, muito mariano, né? Não só por isso que mencionamos aqui, mas também é o tempo em que sempre cairá a solenidade da Imaculada Conceição, né? Quando Deus
em vista dos méritos de Cristo, redime, salva Maria antecipadamente, para que ela possa então tornar-se habitação digna para a encarnação do Verbo, né? Ou seja, uma festa, um mistério diretamente ligado ao tema do Natal. E aí estamos acabando. Poderíamos resumir tudo isso aqui nesses 3 elementos, né? O que é que o Advento nos impele? O que é que nós somos chamados a viver nesse período? Recordar o passado, ou seja, celebrando e contemplando o nascimento de Jesus em Belém. A gente vai fazer uma memória de um acontecimento passado, mas que ele se atualiza, ele se faz presente hoje através da liturgia. O Senhor já veio e nasceu lá em Belém. Esta foi a sua vinda na carne, cheia de humildade e pobreza. Ele se tornou homem como nós, exceto no pecado. Então, no Advento, recordamos a sua primeira vinda. Mas também somos chamados a viver o presente. Trata-se de viver no hoje a presença diária do Senhor em nossas vidas. Aquela terceira vinda que nós mencionamos, né? O Senhor que nos acompanha, que vem ao nosso encontro através da liturgia, dos sacramentos, através da pessoa dos irmãos, o Senhor que vem ao nosso encontro todo santo dia. E é preciso estar acordado para reconhecer e caminhar por seus caminhos, que são de verdade, justiça e amor. Recordar o passado, celebrá-lo hoje, viver o presente reconhecendo as visitas que Deus nos faz todo santo dia, mas também preparar o futuro. O Advento trata-se de também nos prepararmos para essa segunda vinda de Cristo, que virá coberto de glória e poder para julgar os vivos e os mortos. Professamos isso todo domingo no Credo. Então, essa preparação, para nos prepararmos, melhor dizendo, né, devemos viver hoje. Só temos o hoje, não temos o ontem, mas não sabemos se teremos o amanhã. O dia da conversão é o hoje. O dia da mudança de vida, o dia de abraçar a salvação é o hoje. Hoje eu preciso me decidir a viver como filho de Deus, fazendo sempre o bem, fazendo a vontade de Deus em minha vida. Isso é viver nessa perspectiva de preparação para esse encontro definitivo com Cristo. Esperamos a sua vinda gloriosa, que nos trará a salvação e a vida eterna no céu junto com Ele. Então, em resumo, o Advento, só para ficar claro, é o tempo de preparação para a celebração, o mistério do Natal. Natal é um outro tempo que vai do dia 24 à noite até a festa do batismo do Senhor. E esse período nós somos chamados a celebrar 2 mistérios. Inicialmente, a segunda vinda de Cristo, a nossa preparação, a expectativa, a vigilância, mas também, e vai ganhando um destaque pouco a pouco e até se tornar o centro, a primeira vinda de nosso Senhor, que Ele veio na nossa fragilidade para morrer por nós na cruz e ressuscitar, dando-nos a vida eterna, como celebraremos na Páscoa. Então, é um pouco isso daí. A liturgia, as mudanças mencionamos, né? E aí, somente algumas dicas para vocês, enfim, viverem um pouco essa realidade. Eita, ficou essa embaixo. Eu separei 2 materiaizinhos, caso alguém queira, né? Pode colocar o seu... antes disso, vou falar disso aqui depois volto, para não ficar perdido. Pode colocar o seu celular e vai abrir alguns links aí, não tem vírus, tá bom? Prometo, não vai, nem vou pegar a senha de vocês no banco, nem nada, pode confiar no padre. Então, esse primeiro QR Code vai levar vocês para um site em que vocês vão encontrar as chamadas Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, um grande santo, doutor da igreja, em que ele escreveu alguns textos para nos ajudar a fazer a oração no tempo do Advento. Então você vai abrir o site, aí vai ter lá assim, primeiro domingo do Advento. Você clica naquilo ali e vai aparecer um texto que você vai poder ler, refletir um pouco. Eu garanto que isso vai te ajudar a se preparar. Aí tem assim, segunda-feira da primeira semana do Advento. Aí você clica e aí vai abrir um texto que vai, o primeiro lá, vai, digamos assim, te ajudar a rezar naquele dia. Ou seja, aqui tem material para você fazer sua oração pessoal
ou a sua leitura espiritual todo santo dia do Advento, e garanto que vai ajudar muito vocês. Quem tem criança, quem tem filho pequeno, ou quem não tem, é um costume muito louvável a gente montar o presépio. A própria montagem do presépio, ela vai nos preparando também para a meditação do tempo do Natal. E a gente não coloca o menino Jesus no presépio, só coloca quando dá o dia 24, 25, já tira então, guarda ele. Por quê? Para que fique de fato em nosso coração aquela expectativa da vinda do menino Jesus, da vinda do Senhor. Então a gente vai colocando nesse link, ele vai te ensinar, olha, coloca como montar, tem alguns materiais lá, mas assim, primeira semana do Advento, coloca isso aqui. Na segunda semana, coloca os pastorezinhos. E aí é muito bom para você utilizar isso para a catequese do seu filho. Você vai explicando a história de cada um deles, olha, os pastorzinhos, o que é que significa. E esse material aqui pode ser útil para isso também, ou seja, como viver o Advento num clima familiar, é isso aqui também. E eu coloquei outro negócio aqui, mas eu não mencionei, esqueci. Esse outro QR Code aqui não vai ser para um outro material, mas vai ser para uma música. Uma música bem antiga, em latim, que mas tem a tradução, tá? Vai girar em torno dessas antífonas. Então, música belíssima, um canto gregoriano, que no vídeo vai colocando lá a legenda, a tradução, e a gente vai vendo essas expectativas messiânicas, né, do Antigo Testamento que foram realizadas em Cristo. Então é o Veni Veni Emmanuel, é um hino bem antigo, gregoriano, muito interessante. Então, pessoal, esqueci de colocar no slide, mas sei que alguém vai ter curiosidade, né? A chamada coroa do Advento. Vocês vão notar que no domingo vão ter 4 velinhas assim, uma de cada cor, e que a cada domingo a gente vai acendendo uma delas. Aquilo não está previsto concretamente na liturgia da igreja, mas é um costume que é quase que universal. Surgiu na Alemanha, em que a piedade popular foi, a cada domingo acendia-se uma vela, outra vela, e as velas vão crescendo assim, outra vela, para mostrar que a luz de Deus ela vem pouco a pouco iluminando as trevas e a escuridão daquela humanidade que estava ainda afastada da presença do Messias, do Salvador. Então, o Natal, celebramos a vinda do Cristo, que é a luz do mundo. Então, o Advento, pouco a pouco, esse tema da luz, ela vai ganhando espaço, vai iluminando, digamos assim, também a nossa liturgia, né? E também é um ponto interessante que vocês podem colocar na casa de vocês. Amém? Alguma dúvida? Não chegou nada, né? Ótimo, então sinal que não entenderam nada ou eu fui claro demais, né? Então ótimo, vamos lá. Vamos ficar de pé para concluir, digamos assim, em termos da vida espiritual, né? O Advento também é um ótimo tempo, né, para a gente fazer uma boa confissão, tendo em vista aquilo que vimos, né, que através do sacramento nós recebemos a visita de Deus, um toque de Deus. Então eu preciso deixar a casa um tanto quanto organizada, né, bem limpinha, para que Deus ele se sinta em casa de fato ao vir ao meu coração, né? Então é um tempo de fato de pensar um pouco numa boa confissão. Não é um tempo de penitência como a Quaresma, mas vimos, né, que o fazer penitência está sempre relacionado a uma expectativa, né? A gente renuncia isso aqui para então festejar quando aquela realidade se cumprir. Também pode ser não como no tempo da Quaresma, né? A expectativa do Advento é uma expectativa alegre, ainda que com uma penitência alegre, poderia-se assim dizer, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham uma boa noite, vão em paz. Olha, acabamos no mesmo tempo de sempre, ainda que começando com um atraso, então não vou pedir desculpa a ninguém, porque não passamos da hora.